Olá, galera, tudo bom? Bom estar com vocês aqui para esse nosso bate-papo sobre redação, para que a gente estabeleça todo um princípio de como organizar o seu pensamento, como organizar o seu texto. Vale lembrar que nós estamos falando de dissertação argumentativa, portanto, algo muito importante, muito bem direcionado para que você entenda especificamente como é que você vai pensar o seu texto. E hoje, mais de forma um pouco mais precisa, a gente vai falar sobre introdução e mais precisamente sobre repertório sociocultural. Então nós vamos fazer um passeio nessa estruturação de texto, vamos repensar o repertório sociocultural para que você necessariamente esteja atento para toda essa produção textual que vai nos levar aí necessariamente a uma produtividade no nosso texto, beleza? Então convido vocês a vir agora para o nosso material para a gente já começar a pensar em toda essa estratégia e como a gente vai conseguir fazer com que ela seja válida, tá? Então, vamos lembrar como é que vai ser a nossa aula hoje, como é que vai ser o nosso passeio hoje aqui, e ele vai necessariamente, pessoal, passar por todo esse movimento. Nós vamos necessariamente, para começar, falar sobre dissertação escolar. É importante você notar que essa é a tipologia textual mais adequada, principalmente porque ela vai ser acobrada no Exame Nacional do Ensino Médio, ok? Então, basicamente, a dissertação escolar vai ser aí o nosso carro-chefe, vai ser o nosso norte para essa produção. Mais especificamente, nós vamos falar sobre repertório sociocultural. O que é repertório sociocultural, professor? Vamos falar de fundamentação teórica. Já já eu falo um pouco mais sobre essa questão da fundamentação teórica. Mais especificamente, vamos falar do parágrafo de introdução, que é o primeiro parágrafo, aquele que vai estar aí apresentado para a gente, aquele que vai apresentar o nosso projeto de texto, aquele que vai apresentar o tema e a maneira como a gente vai organizar esse pensamento dentro dele. Nós estamos no processo de revisão porque esse conteúdo já foi visto e, na verdade, ele vai continuar sendo visto em diversos momentos, porque é uma parte importantíssima do nosso texto. Nós vamos sempre revisitar esse processo de estruturação textual. Nossa ideia aqui é identificar cada elemento do estruturador dos parágrafos de dissertação escolar, tá? Então, claro, nós vamos basicamente entender todo esse processo de estruturação dos parágrafos, mais especificamente na data de hoje, a questão do repertório. Vamos ter aqui a nossa aula com leitura e interpretação de texto e com a sua participação, seja por dúvidas, seja por propostas de tema, seja pela maneira como você assim desejar, ok? Bom, nessa ideia, pessoal, nós vamos aqui montar essa estratégia que é a principal estratégia que nós vamos fazer, tá? Que é a questão desse movimento, tá? Nós vamos fazer uma espécie de movimento. Que movimento é esse, professor? Nós vamos sair do que é universal, tá? Vamos sair do que é universal para o que é particular. Esse é o movimento que a gente vai fazer. Bom, para começar, é importante você saber o que é essa questão do universal e do particular. A gente precisa entender essa lógica. Para começar, o que eu estou querendo fazer? Para que vocês entendam. Eu estou querendo estabelecer, basicamente, o repertório sociocultural. Então, eu vou colocar aqui, só para que a gente ilustre, aqui embaixo. A minha ideia é pensar no repertório sociocultural. O repertório sociocultural, ele tem um porquê. É basicamente a bagagem que você traz da sua formação, seja a sua formação uma formação mais voltada para a questão da escola, seja a sua formação voltada para a questão mais do convívio social. Então, a gente tem esse processo aqui. Então, esse repertório é a maneira como você utiliza, são os conhecimentos que você traz dessa formação para fundamentar o teu texto. Vamos lembrar que nós estamos tratando de uma dissertação argumentativa. Nós estamos tratando de uma dissertação. Nós vamos falar de uma dissertação argumentativa, tá? Dissertação argumentativa. E vale lembrar também que a dissertação argumentativa, ela já nos deixa uma mensagem. Que mensagem é essa, professor? A dissertação argumentativa, pessoal, ela vai trazer a mensagem que é justamente a defesa de uma tese. Então, o grande objetivo que nós temos aqui, hoje, é a defesa
da tese. Você precisa defender a sua tese, certo? E a tese necessariamente é justamente a problematização do tema. Você vai trazer a tese, o seu posicionamento diante do tema vai ser representado por essa tese. Vale lembrar também que nessa dissertação argumentativa, a gente não pode defender a tese de qualquer forma. A tese faz uma exigênciazinha. Qual é a exigência que ela faz? Você precisa, para que você prove a sua tese, o seu posicionamento, você precisa de uma fundamentação. E vale lembrar que essa fundamentação teórica, ela vai ser representada justamente pelo que nós vamos chamar de repertório. Bom, é importante a gente chamar a atenção de alguns pontos interessantes aqui do nosso texto. Por exemplo, é importante você destacar que repertório é todo o conhecimento que você adquiriu, seja no seu processo de formação escolar, seja no seu processo de convívio social. O repertório ele é contado de uma maneira mais complexa. Todo esse conhecimento que você trouxer para dentro do seu texto para fundamentar, para defender a sua ideia, ele vai ser considerado repertório sociocultural. Professor, então o que o Enem quer de mim? O que o vestibular quer de mim? Ele quer que eu saiba tudo sobre o tema? Não. Na verdade, pessoal, toda redação que você vai trabalhar, o que realmente ela quer de você é que você seja capaz de sair ou saber selecionar todos esses princípios, todos os conhecimentos que você tem para defender sua tese. Então, basicamente, qual é a ideia? É que você seja capaz de selecionar esses conhecimentos para que a tese seja bem fundamentada. Essa é a sua principal ideia, ok? Então, partindo dessa lógica, o que nós vamos fazer? Nós vamos entender que repertório, ele tem um porquê. Professor, mas qual é o repertório que eu posso utilizar? O que eu posso utilizar? Eu posso utilizar um filme, uma série? Pode. Pode utilizar filme, série, música. Você pode utilizar a fala de alguma autoridade no assunto, história, filosofia, sociologia. Professor, então, se eu posso utilizar tanta coisa assim, como é que eu vou fazer para montar a minha estratégia? Como é que eu vou saber que o repertório ele é válido ou ele não é válido? A partir de 3 critérios. O seu repertório ele precisa atender a 3 características. Primeira característica, o repertório precisa ser legitimado. Legitimado. Professor, e o que é um repertório legitimado? O repertório legitimado, pessoal, ele nada mais é... legitimado, só para deixar logo claro. Ele nada mais é do que um repertório que é legitimado por uma das áreas do conhecimento. E as áreas do conhecimento nada mais são do que áreas do conhecimento. E as áreas do conhecimento nada mais são do que humanas, linguagens, tá? Humanas, linguagens, matemática e ciências da natureza. Essas são as áreas do conhecimento, tá? Que você precisa analisar aqui. Bom, deixa eu apagar aqui para deixar direitinho, para que você visualize bem. Essas áreas do conhecimento, galera, elas vão dar legitimação. É assim, eu não posso tirar um conhecimento só da minha mente. Não dá para ser assim. Esse conhecimento, ele precisa ser fundamentado em algum ponto. E ele vai ser fundamentado por essas áreas do conhecimento. Professor, e um filme? Um filme ele é dessas áreas do conhecimento? É sim, é das linguagens. Principalmente quando você fala de artes, tá? Então, ele é sim de uma dessas áreas desse conhecimento, ok? Então, ele é legitimado quando eu trago as áreas do conhecimento para dentro do meu texto. Mais um ponto que eu vou trabalhar. Não é só isso também. Então, além de ele fazer parte desse princípio de ser das linguagens, das ciências humanas, da natureza, da matemática, ele também precisa ter uma outra característica muito importante. Que outra característica é essa? A outra característica é a questão dele ser legitimado. Perdoe-me, legitimado já foi. Ele precisa ser, além de legitimado, também pertinente. Ele precisa ser pertinente.
Professor, e o que é ser pertinente? Ser pertinente, pessoal, nada mais é do que esse repertório ter a ver com o tema. Ele precisa ser coerente ao tema que você está falando, tá? Coerente ao tema. Então, ele precisa necessariamente ter a ver com o tema que você está trabalhando. É esse princípio que vai fazer com que ele seja válido ou não. E além disso, professor, tem mais um ponto também, não é só isso. Além disso, esse repertório também precisa ser produtivo. Porque esse repertório tem uma função. Qual é a função dele? Nós vamos lembrar já já. A função do repertório é muito clara. É fazer você ir além do senso comum, tá? Então, ele tem a função de fundamentar a sua argumentação. Agora, para fundamentar a sua argumentação, você precisa trazer algo que seja necessariamente produtivo. E o que é produtivo? É aquele que é útil para a argumentação. É aquele que te ajuda a comprovar essa argumentação. Por isso é tão importante você também notar que esse repertório ele precisa aparecer também como uma forma de provar o seu argumento. Então, ele é útil para a argumentação. Útil para a argumentação, ok? Então, ele precisa ter essas 3 características, precisa ser legitimado, precisa ser pertinente e precisa ser produtivo para que necessariamente ele consiga ser válido na construção do seu texto, tá? Legitimado, pertinente e produtivo. Bom, professor, mas como é que eu vou saber necessariamente localizar todos esses princípios? Como é que eu vou saber estudar isso? Como é que eu vou fazer para selecionar? Daí vem essa estratégia que eu estava falando para vocês, que é justamente trazer do que é universal para o que é particular. Essa é a grande intenção da redação. Saber se você é capaz de pegar o repertório que você conhece no geral, para que necessariamente você utilize dentro de um tema específico. Por esse motivo, você precisa necessariamente de ter esse movimento. Então, basicamente, essa é a ideia que você vai justamente levar para todo esse processo que nós vamos montar aqui, tá? Então, veja bem, para que você entenda o que é cada uma dessas partes, o que é necessariamente você ser universal? Você ser universal é você pegar um elemento, você pegar um tema, pegar um repertório que sirva para um grupo de temas específicos. Então, a primeira coisa que você vai fazer é classificar os temas. Classificação de temas. Porque se você classificar os temas, você vai já ter uma maneira de encontrar um repertório que sirva para diferentes temas, tá? Então, o primeiro ponto importante é você conseguir classificar esses temas, tá? É o que nós vamos fazer aqui. Classificação dos temas. Com essa classificação dos temas, o que a gente vai chamar? Como a gente vai chamar essa classificação? A gente vai chamá-la de eixos temáticos, que é exatamente isso aqui que nós vamos montar, certo? Eixos temáticos. Bom, como é que nós vamos montar aqui o eixo temático? O eixo temático eu vou classificar os temas de acordo com uma característica comum deles. Como é que eu faço isso, professor? Como é que eu vou montar essa característica comum deles? Essa característica, pessoal, ela vai passar necessariamente por uma ideia. Eu vou classificar os temas por semelhanças. Então, quanto mais semelhante for um tema, mais eu vou aproximá-lo desse princípio, tá? Então, eu vou necessariamente direcionar o meu tema para essa lógica. E olha só uma verdade que eu sei. Eu tenho uma certeza absoluta que me faz montar toda essa estratégia. Que certeza absoluta é essa? Eu tenho certeza que o tema do Enem, ele vai representar um problema social. O tema do Enem, ele será um problema social. Sabendo disso, o que eu vou fazer? Eu vou montar aqui uma estratégia para direcionar o meu texto. Sabendo que ele é um problema social, eu vou conseguir direcionar aqui uma ideia de direito. Se eu tenho um problema social,
eu vou ter necessariamente direitos violados. Então, é justamente o que eu utilizei para trabalhar com essa ideia. Eu vou trabalhar com uma ideia de direitos que são violados, tá? Direitos que são violados para classificar os meus temas. Então, que direitos são esses? Eu sugiro 7 direitos. Quais são eles? Educação, saúde, meio ambiente, segurança, tecnologia, sociedade. Vale lembrar que quando eu falo de sociedade, eu estou falando de minorias sociais, tá? Minorias sociais. Beleza? Trabalho e economia. Professor, qual é a vantagem de eu fazer isso? A vantagem, muito precisa, é que se eu fizer esse movimento, eu vou conseguir escolher um repertório que sirva para vários temas diferentes. Assim, e se eu selecionar bem os meus temas, eu sempre vou ter repertório para todos os temas que eu vier a trabalhar. Como é que eu faço isso? Simplesmente, você vai fazer basicamente a mesma coisa. Vou lhe dar um exemplo aqui, com relação à educação. Quando eu pego temas relacionados à educação, por exemplo, se eu estiver falando sobre evasão escolar, tem a ver com educação. É o direito à educação que é colocado em risco. Se eu falar sobre, sei lá, sobre o princípio de violência nas escolas, se eu falar de, sei lá, se eu falar de bullying, se eu falar de homeschool, se eu falar de todos esses processos, todos têm a ver com educação. Se todos têm a ver com educação, eu consigo necessariamente trazer aqui uma mesma frase de alguém que trate de educação, desde que esse alguém seja necessariamente uma autoridade no assunto. Então, como é que eu posso montar isso daqui? Olha um exemplo. Vou fazer um exemplozinho aqui para vocês. De acordo com o pedagogo Paulo Freire. Paulo Freire é o patrono da educação brasileira, por isso ele é uma autoridade no assunto. Vamos ver o que o Paulo Freire falou. Se a educação sozinha não muda a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda. Pronto. Sempre que eu tiver educação, seja a questão da evasão escolar, seja a questão do homeschool, seja a questão da bullying, seja a questão da violência nas escolas, eu sempre vou conseguir utilizar Paulo Freire. Como é que ficaria, professor? Por exemplo, se fosse evasão escolar, como é que ficaria o nosso início? De acordo com o pedagogo Paulo Freire, se a educação sozinha não muda a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. No entanto, na prática, o cenário desafiador de combater a evasão escolar no Brasil compromete o poder de transformação desse princípio. Logo, nota-se que tanto a desigualdade social quanto a ineficácia de políticas de persistência do aluno na escola comprometem o equilíbrio social da nação. Pronto, estamos aí, um direcionamento. Professor, mas isso daí, ó, esse repertório aqui, toda vez que eu falar de educação, esse repertório, eu consigo dizer que ele vai ser legitimado, porque eu estou tratando de uma autoridade no assunto, no caso aqui legitimado pelas áreas humanas. Ele vai ser pertinente, porque ele vai estar trabalhando com educação, e educação está dentro do campo semântico da minha discussão. E ele vai ser produtivo, só vai ser produtivo, pessoal, se você conseguir fazer esse movimento aqui. Sair do que é universal, que é, por exemplo, essa classificação dos temas, para o que é particular. Aí vem o ponto, o que é particular? Particular é o momento em que você especifica o tema. Especificação
do tema. É baseado nesse princípio, nessa historiazinha aqui, que nós vamos montar a nossa estratégia, tá? Agora, professor, como é que eu consigo fazer essa aproximação? Como é que eu faço que o corretor entenda que eu saí, que eu deixei de ser universal e parti para o que é particular? O corretor vai entender se eu for capaz de fazer esse movimento aqui, ó. Primeiro, trazer o recorte temático. Esse recorte temático, pessoal, a gente vai chamar de núcleos temáticos, tá? Núcleos temáticos. E esses núcleos temáticos, eles são importantíssimos, porque eles vão representar essa especificação. Agora, onde é que a gente vai encontrar esses núcleos temáticos? Esses núcleos temáticos, gente, são expressões que determinam a abordagem completa do tema. Olha o quanto é importante isso daqui. Eles vão determinar a abordagem completa do tema, tá? Agora, onde eu vou encontrá-los? Eu vou encontrá-los lá na frase comando, na frase tema. A frase comando é aquela frasezinha que vai determinar o nosso tema em si. Essa frase aí, eu tenho que pegar os núcleos, as palavras-chave que aparecem nessa frase, para que aí necessariamente eu tenha uma montagem de um princípio de abordagem completa de texto. Agora, o que eu preciso prestar atenção para que eu consiga atingir isso? Ó, são 3 tipos de núcleos, normalmente, tá? Isso não é regra, mas até agora todos os textos do Exame Nacional do Ensino Médio trouxeram exatamente esses mesmos 3 núcleos temáticos. Como é que são esses núcleos temáticos? Primeiramente, você tem que entender que vai aparecer uma palavra tema, certo? Uma palavra tema vai aparecer de maneira muito clara. Além da palavra tema, o que vai aparecer mais? Uma especificação. O tema ele não vai poder ser falado. O tema é um grande assunto, tá? O tema é um grande assunto. Agora, é a partir dessas palavras que nós teremos a abordagem completa do tema. Uma palavra que indica o tema, uma palavra que indica a especificação, que seria o recorte desse assunto grande, e uma palavra que vai indicar a problemática. Tem um exemplozinho aqui para vocês. Na verdade, tem 3, né? O exemplozinho do Enem de 2019. Exemplo do Enem de 2019. Qual era a palavra tema? Cinema. Mas qual era a frase tema inteira? Democratização do acesso ao cinema no Brasil. Então, a especificação ele está voltado para a ideia de democratização. Democratização. E, mais especificamente, quando eu trouxer essa ideia de problema, é a questão do acesso. O problema é que nem todo mundo tem acesso, tá? Então, você tem aí toda uma montagem para essa lógica textual, certo? Em 2018, nós tivemos internet, controle de dados como a especificação e manipulação como a palavra problema. Em 2017, surdos, de 2018, tá? Em 2017, surdos como a palavra tema, a palavra formação educacional como a especificação e a questão da problemática levada em consideração a palavra desafios, ok? Bom, entendendo essa lógica, vamos ver um exemplo aqui de como é que a gente vai trabalhar. Para começar, você tem que ter uma estratégia. E essa estratégia que vai ser
preponderante para que você consiga selecionar bem o seu repertório. Veja bem, aqui eu trouxe um exemplo, que esse exemplozinho aqui ele traz o Enem de 2020, tá? O exemplo do Enem de 2020. Estigmas associados às doenças mentais na sociedade brasileira contemporânea. O primeiro passo a ser dado é encontrar os núcleos temáticos para que você consiga classificar o seu tema. Vamos lá. Os estigmas associados às doenças mentais na sociedade brasileira. Como é que você consegue trabalhar aqui, ó? Primeiramente, a palavra doenças mentais, que é a palavra que vai representar justamente o tema, é a palavra tema em si. Eu vou seguir um pouquinho para a especificação, que vai ser trabalhada com a questão dos estigmas, tá? Estigmas direcionados aqui para esse ponto, ok? E aí nós vamos para uma especificação do problema, que vai ser a questão da sociedade brasileira. Bom, aqui o que foi que eu fiz? Eu encontrei os núcleos temáticos. Aqui eu encontrei os núcleos temáticos, certo? Pronto. Eu já vou deixar eles paradinhos aí, mas já já a gente vai trazer para a ideia da especificação. Bom, agora eu vou para aquela seleção do argumento. Como é que eu seleciono argumento, professor? Você pode selecionar argumentos a partir da ideia de classificar o seu tema. Vamos lembrar que a classificação do tema pode ser dada a partir do direito que é violado. Como é que nós encontramos aqui? O eixo temático. Qual é o eixo temático, professor? Saúde. Eixo saúde. Isso daqui é o princípio do que eu vou encontrar no repertório universal. Aqui eu tenho o que é universal, que é justamente essa ideia de repertório. Bom, por que isso ajuda? Porque eu vou entender que sempre que eu tiver saúde, eu consigo trazer o princípio de artigo 196 da Constituição Federal Brasileira. Por que, professor, que eu consigo fazer isso? Porque esse é o artigo da Constituição que prevê a saúde como direito de todos. Então, sempre que eu tiver um tema que relaciona-se com saúde, eu consigo trazer o artigo 196 da Constituição Federal, tá? Então, ponto importante é para a gente notar. Outra coisa interessante que eu vou montar aqui. Agora eu vou para a tese. O que é a tese? A tese é o momento em que eu vou problematizar o tema. Problematização do tema. É nesse momento que eu vou trazer os núcleos temáticos para dentro do meu texto. Primeiramente, eu vou afirmar que eu estou tratando de um problema, o cenário desafiador. O cenário desafiador é uma palavra que indica problema. Cenário desafiador de quê? Qual é a dificuldade que eu tenho? Eu tenho dificuldades em combater os estigmas aqui os núcleos temáticos, associados às doenças mentais, ao núcleo temático, na sociedade contemporânea brasileira. Então, basicamente, o que foi que eu fiz aqui? Nesse momento aqui da tese, eu simplesmente trouxe a ideia de especificação do tema. Eu trouxe do que era universal para o que é particular. Ponto importantíssimo para mim, que eu fiz agora esse caminho. Esse caminho agora que me permitiu direcionar o meu texto de maneira tranquila, certo? Veja bem, saí do que era universal e vim para o que é particular. E aí você vai encontrar, claro, para a gente montar toda a nossa introdução, os argumentos. O que são argumentos? Provas da existência do problema. Se eu preciso provar que um problema existe, talvez seja interessante eu trazer causas desse problema. E foi justamente o que eu trouxe aqui. Para provar que um problema existe, uma boa maneira é trazer causas desse problema. Beleza? Como é que eu consigo trazer aqui? Exemplo. Quando eu falo de sociedade, eu posso trazer duas causas. Causa 1, sociedade, e para que haja progressão textual, para que eu não fique atrelado somente a um argumento, eu vou trazer outra causa. A outra causa aqui atrela-se ao Estado, certo? Bom, por que a sociedade falha? Porque ela é apática. O que é ser apático, professor? É ser omisso. É não estar preocupado com o assunto. Quando você não está preocupado com o assunto, você é alienado. Por que existe essa alienação? Pela falta de informações, tá? Então, esse é um processo de causa e consequência. E a causa 2, veja bem, eu estou falando de saúde. É um processo que vai atrelar a questão da saúde.
E se eu estou falando de saúde, eu posso necessariamente dizer que o Estado falha. Por que o Estado falha? Porque é ele que deveria estabelecer o direito à saúde. Então, quando eu falo de ineficácia de políticas públicas, eu estou necessariamente falando de uma ineficácia ou de falhas. Estou falando de falhas, tá? Porque até existem políticas, né? Mas elas não são suficientes. Por isso que eu vou trazer ineficácia ou falhas de ações do governo. Vale lembrar que o governo é o responsável pela garantia dos direitos. Quando o direito à saúde é colocado em risco, eu tenho aí um problema relacionado a essa questão. Beleza? Como é que ficaria aqui nosso parágrafo? O artigo 96 da Constituição Federal de 1988 prevê a saúde como direito de todos. No entanto, na prática, o cenário desafiador de combater os estigmas associados às doenças mentais na sociedade contemporânea brasileira impede o estabelecimento pleno desse direito. Isso se deve não só a um processo de omissão social, como também à ineficácia de políticas públicas. Ponto. Tranquilo? Professor, mas qual é o caminho para fazer isso? O caminho é o seguinte: primeiro você encontra a tese. Olha aqui, eu fiz de maneira diferente, mas está bem direcionado. A tese, que é a ideia central do problema. As dificuldades, ó, ideia para indicar problema. Dificuldades, logo de cara, para indicar logo que eu tenho um problema. Aí, no lugar de estigmas, eu escrevi preconceitos e doenças mentais para marcar a questão da tese, tá? Sobre que você não colocou Brasil? Porque na contextualização, que é justamente o repertório, o nosso assunto de hoje, a contextualização, ela poderia ser formada justamente pela Constituição Federal. E quando eu falo de Constituição, eu falo de Constituição brasileira. Por isso eu não repeti aqui a palavra Brasil. Aí eu preciso indicar as causas. Como é que eu indico as causas? 1. Formação de uma sociedade individualista. 2. Ineficácia de ações governamentais na prevenção e tratamento de transtornos psíquicos. Aqui eu montei causa 1 e causa 2. Olha só o meu planejamento. Aqui eu não comecei nem a escrever. Causa 1. Causa 2. E a contextualização. Professor, tranquilo, entendi. Mas como é que eu monto isso? Eu trouxe um exemplozinho de um outro tema, tá? Para a gente variar um pouquinho, mas um outro tema também que é do Enem. Eu trouxe uma redação que tirou nota 1000 para que você visualizasse isso de uma maneira muito precisa. Ó, essa daqui tem como tema a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Esse é o princípio, tá? Esse é o temazinho que eu vou trazer para cá. Quando eu trabalho com esse tema, a primeira coisa que eu preciso visualizar é a seguinte: eu tenho os núcleos temáticos. Quais são eles? Cinema, que é a palavra tema. Eu tenho acesso, que vai indicar a questão do problema. E eu tenho democratização, que é a especificação do meu tema. Tem os núcleos temáticos. Então, já perceba aí que eu vou trazer do que é universal para o que é particular. Bom, aí a primeira coisa que eu vou fazer aqui, o que é? Eu vou pensar em qual é o eixo temático. Se eu estou falando de cinema, eu falo necessariamente de cultura, tá? Então, ele está atrelado a esse princípio de cultura. Bom, eu não sei necessariamente se eu vou trabalhar eu vou trabalhar com a Constituição Federal. Eu não sei se o cinema está na Constituição Federal, mas eu tenho certeza que a cultura está. Então, o que eu vou fazer? Eu vou partir do eixo temático, que é universal, e depois eu vou especificar para o meu tema. Olha só como é que foi feito. A Constituição Federal de 1988 assegura a todos os indivíduos o amplo acesso aos bens culturais. Opa, olha só aqui. O que foi que eu trouxe aqui? Eu trouxe basicamente o eixo temático. E vamos lembrar que o eixo temático é o princípio universal do meu texto, porque ele vai servir para todos os temas que eu vou utilizar a cultura, tá? Bom, parei aqui nesse momento, aí o que eu vou fazer? Ó? Parei aqui nesse momento, aí eu vou voltar para a minha tese. Aqui vai começar um processo de tese, certo? Como é que eu monto a tese, professor?
Agora eu tenho que trazer para o que é particular, tá? No entanto, na prática, tal garantia é deturpada, visto que o contato, troquei a palavra acesso por contato, com a cultura, aqui o eixo temático aparecendo, por meio do cinema. O cinema aparece aqui. Quando o cinema aparece, o que eu tenho necessariamente? Quando o cinema aparece, eu tenho o meu tema. E quando eu tenho o tema, eu trago o princípio do que é particular. Esse é o movimento. Do que é universal, o eixo temático, para o que é particular, o tema, o cinema aqui no caso. Não se encontra efetivado na sociedade nacional. Aqui eu fecho a minha linha de tese, em que eu afirmo que eu estou tratando de um problema. O que eu preciso agora? Agora eu preciso trazer o projeto de texto, que é aquelas causas que a gente trouxe aqui. Para começar, esse cenário nefasto, quando eu falo nefasto, eu reafirmo a ideia de problema. Isso aqui é uma marca de argumentação, tá? Marca de argumentação, porque eu estou tratando exatamente da questão do problema. Bom, afirmo, né, na verdade, estou afirmando que eu estou tratando do problema, porque quando eu falo que eu tenho um cenário nefasto, eu estou dizendo que eu tenho um problema. Agora, o que eu preciso encontrar? As provas de que esse problema existe. Como é que eu encontro? Esse cenário nefasto ocorre não só em razão do deficitário incentivo à cultura nas escolas. Esse primeiro momento eu vou ter o quê, professor? Eu vou ter justamente o que eu vou chamar de causa 1. Lembre-se que eu quero provar que o problema existe. Essa causa 1 vai representar o meu argumento de número 1. Argumento para que eu prove que realmente esse problema existe, tá? Vamos lembrar que eu preciso provar que um problema existe. Vale lembrar também, pessoal, que é nesse momento aqui da introdução que você faz um projeto de texto, tá? Que você lança um projeto de texto. Porque é nesse momento que você vai indicar o assunto do seu segundo parágrafo, tá? Seu segundo parágrafo, ele é marcado justamente nesse processo aqui. Esse é o assunto do seu segundo parágrafo, certo? Bom, mas aí você não vai parar por aí, você tem que, já que indicou o segundo parágrafo, você vai indicar outra causa aqui, vai indicar o terceiro parágrafo. Nesse caso aqui, como é que ficaria? Esse cenário ocorre não só em razão do deficitário incentivo à valorização cultural nas escolas, mas também devido à excessiva mercantilização da cultura. Quando eu trabalho aqui, o que eu tenho? Eu tenho a causa 2. Essa causa 2 vai representar o meu argumento 2 dentro do meu projeto de texto. E dentro do meu projeto de texto, o que eu vou fazer? Eu vou necessariamente indicar que esse será o assunto do meu terceiro parágrafo, tá? Então, esse vai ser o assunto do meu terceiro parágrafo. Professor, e o quarto parágrafo? O quarto parágrafo, pessoal, nada mais é do que justamente a minha proposta de intervenção. É a conclusão do meu texto, tá? Que, de certa forma, vai ser aqui também anunciada nesse momento. Porque quando eu acabo aqui, ó, isso daqui é o quê, professor? Eu posso chamar essa parte aqui de projeto de texto. É o momento em que eu afirmo o projeto de texto, tá? Porque eu citei o que eu vou falar no segundo parágrafo e eu citei o que eu vou falar no terceiro parágrafo. Isso aqui é uma marca de projeto de texto. E aí, para que eu finalize essa análise, eu vou afirmar, utilizando um logo, é uma marca conclusão, logo, faz-se imperiosa a análise dessa conjuntura com o intuito de mitigar. O que é mitigar, professor? É diminuir. Então, eu preciso analisar, porque eu preciso propor uma intervenção com o intuito de mitigar os entraves, para relacionar a ideia de problema, ó, os entraves para consolidação dos direitos constitucionais. Agora, atente bem. Quando eu falo dos direitos constitucionais aqui, ó, dos direitos constitucionais. Quando eu falo aqui dos direitos constitucionais, eu marco um fechamento, uma conclusão da minha ideia, e ele vai marcar justamente um processo cíclico.
porque eu saio dessa ideia aqui e eu vou para essa ideia de Constituição. Eu volto, é como se eu estivesse retomando o início, fechando o meu parágrafo no movimento cíclico, certo? Como é que ficaria meu parágrafo, então? A Constituição Brasileira de 1988 assegura... Olha só, tem uma imagenzinha aqui interessante para vocês. Ó, bem separadinho aqui, parte a parte. A Constituição Brasileira de 1988 assegura a todos os indivíduos o amplo acesso aos bens culturais do país. Até aqui eu tenho o quê? Contextualização, a parte em verde. No entanto, na prática, tal garantia é deturpada, visto que o contato com a cultura, por meio dos cinemas, não se encontra efetivado na sociedade nacional. Até aqui eu tenho o que eu vou chamar de tese. Tese. Por que a tese, professor? Porque é aqui que eu apresento o problema que eu estou tratando. Esse cenário nefasto, quando eu digo que o cenário é nefasto, o que eu estou fazendo? Marcando opinião, porque eu estou dizendo que esse cenário aqui, ele é um problema. Então, eu estou me posicionando, eu estou afirmando que o cenário é um problema. Esse cenário nefasto ocorre não só em razão do argumento 1, deficitário, incentiva a cultura nas escolas, mas também devido à excessiva mercantilização da cultura, argumento 2, meu projeto de texto bem montado. Lembrando que aqui é o assunto do segundo parágrafo, aqui é o assunto do terceiro parágrafo, é o meu projeto de texto. E aí eu concluo o meu parágrafo dizendo, logo faz-se imperiosa a análise dessa conjuntura com o intuito de mitigar os entraves para a consolidação dos direitos constitucionais. Beleza, pessoal? Então, assim você pensa bem, racionaliza e monta a sua introdução, sem ter grandes dificuldades. Deixo aqui o meu grande abraço, bom sábado a todos, a gente se encontra na próxima. Até mais!